Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a seguir. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, e a testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção aqui, porque nós vamos para a explicação da aula. Esse texto vai mostrar para nós aqui que Deus ele não premia nada errado. Aqui, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: estas coisas aborrecem o Senhor. Estas 6 coisas Deus aborrece. E a 7ª, sua alma abomina. Entre aborrecer e abominar, o que vocês acham que é mais grave? Senão não tinha nexo o sábio dizer o seguinte: estas 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª abomina sua alma. Quando o texto está falando, é porque, sem dúvida alguma, Deus não quer aturar nenhuma destas coisas, principalmente a 7ª. O que é aborrecer? É alguma coisa que deixa Deus contrariado. O que é abominar? Abominar, o que é uma coisa abominável? É uma coisa que não é normal, não deve ser praticado. Mas o que aborrece também deve ser evitado. Aqui o texto é claro. Aí ele vai listar aqui olhos altivos. Vai começar nos olhos. Por que começou nos olhos? As famosas janelas da alma são sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Essas são chamadas de as janelas da alma. Lá no Éden, quando o inimigo conseguiu ludibriar Eva, a Bíblia diz que ela viu e desejou. João escreveu que existe a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa cobiça, concupiscência é cobiça, é o desejo desenfreado, descontrolado pelo proibido. Por exemplo, o sexo dentro do casamento é normal, mas fora dele não é permitido. Você usar o seu dinheiro é normal, mas se você usar dinheiro de terceiro, não é normal, é roubo. Então, o que está falando aqui? Olhar altivos. Altivez vem de orgulho. Deus, ele não suporta o orgulho. É tanto que ele não suportou Lúcifer e os anjos que caíram.
todas as vezes que Deus vê um crente orgulhoso ou uma pessoa orgulhosa, ele lembra o diabo. Por isso que ele não atura. Olhar altivo é uma pessoa orgulhosa. Já viu aquelas pessoas que você nota o orgulho dela a partir do olhar? Esse é o primeiro ponto. Deus não aturou Lúcifer. Deus não aturou os anjos que rebelaram. Porque Deus aborrece esse tipo de coisa. Agora, imagina que eles foram depostos, expulsos, lançados fora, né? Aqui nós temos também língua mentirosa. Gente, é preciso falar que a mentira é tão pecado quanto o adultério. É tão pecado quanto o assassinato, o homicídio. As pessoas pensam que dá para mentir, é normal. Nunca vi ninguém deixar de cear a ceia do Senhor porque mentiu. As pessoas acham que pecado é só matar, roubar, adulterar. Você fala assim, fulano não aguentou, teve uma briga lá, pegou um revólver lá e deu 5 tiros em fulano. Falou, Deus me livre, misericórdia. Mas o irmão não morreu. Ah, então tá bom. O que amenizou? Né? Então, olha para os irmãos verem o quanto há uma visão deturpada em relação aos pecados. A língua mentirosa é você mentir, você não viu e diz que viu. Você foi testemunha contra alguém. Mas vamos ler o próximo aqui. Mãos que derramam sangue inocentes. Viu que o orgulho veio primeiro? A mentira veio primeiro? E vocês vão ficar surpresos no final. Então, mãos que derramam sangue inocente. Tem gente que não só testifica falsamente ou mentem contra pessoas, matam, destrói. Entendeu? Agora, outra coisa aqui que precisa ser vista aqui, coração que maquina pensamentos viciosos. Não é só pecar fazendo, é pecar pensando em fazer. Não é só praticar o vício, pensar em ser viciado também. Aí até passa um carro aí, igual passou tocando uma música aí, daqui a pouco o camarada tá cantando a música. Daqui a pouco tá... Entendeu? Agora, a outra coisa aqui, pés que se apressam a correr para o mal. Eu vi que tem gente que ele fica esperando uma seresta, uma levada, um carnaval, um momento para poder entrar de gaiato no navio, como diz aquela música, né? Então, a pessoa ela não tem noção da responsabilidade. Às vezes a pessoa pensa que pode. Então, o texto está sendo claro. Pés que se apressam a correr para fazer o mal. Tem gente que tem uma habilidade tamanha, extraordinária, impressionante para fazer o mal. Mas quando o assunto é o bem, não se importa. E pecado não é só fazer o mal. Deixar de fazer o bem também o é. Então a gente precisa entender. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, quando eu deixo de fazer o bem, Paulo disse assim, ó, o mal que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, isso não faço.
mas o mal que não quero, isso faço. Aí ele disse assim: que miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse momento aqui, quem me livrará do corpo dessa morte aqui, ele está falando de algo que era praticado na Grécia. Quando o assassino matava alguém, uma das penalidades era pegar o defunto, a pessoa que ele assassinou, e amarrar nas costas do assassino até ele morrer. Quando ele disse assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo assim, ó: Senhor, eu já me converti, arranca esse defunto das minhas costas. Eu preciso ser livre. Que miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não quero está sempre me perseguindo. É hora da gente ter noção e ter um entendimento bíblico para nos desvencilharmos dessas perseguições que nos perseguem de forma copiosa. Aqui também nós temos o próximo aqui. Testemunha falsa que profere mentira. Só de falar que é falsa, já está falando que ela está mentindo. Já está mostrando o perfil da pessoa. É triste quando uma pessoa... Não dá para ser... A única testemunho que é bom a gente ser é testemunho de Jesus. Dar testemunho dele. Só que a palavra testemunha, no grego, é mártir. Você sabia disso? Que quer dizer morrer pela causa. É por isso que lá em Apocalipse diz assim, Jesus disse, e lá em Apocalipse também está escrito, o que está escrito lá em Apocalipse é assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ainda que morras, não desista de ser fiel. Agora Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Tomar a cruz aqui era quase que uma sentença de morte. Teu hino, levarei também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, é muito interessante a gente entender o propósito da palavra, do reino. Outra coisa importante aqui, para fechar aqui o raciocínio, o que Deus abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. Ser fuxiqueiro, você vê que Deus aborrece o assassinato, aborrece a falsa testemunha, aborrece a mentira, aborrece tudo errado, mas abomina o fofoqueiro, abomina o linguarudo, abomina o semeador de contenda, abomina aquele que não consegue guardar a língua na boca. Tem gente que é tão linguaruda que ao morrer vai ter que ter 2 caixões, um para a língua e outro para o corpo. De tão língua grande que é. Eu me lembro o pastor, não sei se foi Bernard Johnson, ele veio pregar no Brasil, e aí uma irmã olhou e falou: pastor, a sua gravata está muito grande, se eu tivesse uma tesoura, eu cortava um pedaço dela, e eu aproveitaria a tesoura e cortaria um pedaço da tua língua, para você largar de ser linguaruda. Pastor Bernard Johnson falou isso. Ele é de saudosa memória, já dorme no Senhor. Então, tem gente que tem facilidade demais para poder falar o que não deveria falar, comentar o que não deveria comentar. A igreja não é ambiente. Inclusive, na hora da mensagem, é hora dos irmãos prestarem atenção para escutar e captar a mensagem, não é tentar pregar junto com a mensagem. Porque senão vai tirar ou desmotivar o momento aqui, você está com uma visão aqui para falar, e daqui a pouco uma interferência vai gerar uma saída do foco.
e esse foco que é para ser apresentado aqui, ele possa ser comprometido. Então, é necessário, e às vezes nem falando não adianta, é necessário você entender o propósito da palavra que está sendo pregada. A gente precisa entender. Aqui, só fazendo recapitulando aqui, para os irmãos não esquecerem, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, corações que maquinam pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Que Deus digne dar a todos nós a condição de ter o discernimento e a capacidade de entender aquilo que agrada a Deus e aquilo que o aborrece. A Bíblia diz que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. É necessário nós estarmos cientes da responsabilidade que temos de agradar a Deus. Lá em Romanos 5, primeiro, e sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário a gente ter paz com Deus. Para ter paz com Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar não aborrecê-lo. Nós temos que procurá-lo, não abominá-lo. Ele ficar abominado conosco por causa de uma atitude de contendas que deveria ser cessada, barrada, impedida. Mas às vezes, você já viu que a língua, Tiago disse que a língua, ela é como um pequeno fogo que incendeia uma floresta. Ele diz que ela é cheia de peçonha mortal. Peçonha é o jeito bonito de falar do veneno da cobra. E diz que ela é inflamada pelo inferno. Por isso que quando uma pessoa está falando mal da outra, a língua começa a coçar para a pessoa falar também. Há um demônio que instiga isso. O inferno instiga isso. E aí a pessoa começa uma fofoca, fala aqui, fala ali. Os irmãos nunca me viram fofocando da vida dos outros. Não é meu perfil. Até porque, se você não pode falar das virtudes de uma pessoa, para que falar dos defeitos? Então não vale a pena. Não faça isso. Cuida em falar bem das pessoas. Quando você fala bem de uma pessoa... E outra coisa, o fuxiqueiro, ele só quer que você dá ouvidos para ele, dá microfone para ele, dá vez e voz para ele. Ele só precisa disso. Só que da mesma maneira que ele vem fofocar de alguém para você, ele vai fofocar de você para alguém. Essa é a mesma pessoa. É a mesma postura. O fofoqueiro, ele não tem a menor responsabilidade em relação ao que fala. Não está nem aí. É igual eu falei esses dias, que uma das piores qualidades, as piores má qualidades de Judas, é que o Judas, quando é para honrar Jesus, ele diz que é um desperdício. O caso da mulher lá do nardo puro que ela derramou nos pés de Jesus, uma economia de 1 ano de trabalho braçal, ela vem cá e derrama tudo aos pés de Jesus. Eita, e ele olha e diz assim, que desperdício! Poderia ter vendido por 300 dinheiro e dado aos pobres. Ele não estava preocupado com o pobre, ele estava preocupado em
colocar no bolso o dinheiro daquela unção. Aí Jesus disse assim, por que vocês estão molestando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. E aonde o evangelho for anunciado e pregado, isso será contado para a memória sua. Isso ficou há 2000 anos e alguns anos, mais de 2000 anos atrás. Nós estamos falando nisso até hoje. Aleluia. Entendeu? E no outro momento, qual que é a outra atitude errada dele? Quando é para avaliar Jesus, ele vende-o como um escravo. Ele vendeu Jesus por 30 míseras moedas de prata. Essa é a atitude do Judas. Se é para honrar, é um desperdício. Se é para avaliar, ele avalia como um escravo. Entendeu? Essa é a postura de Judas. Que a gente jamais reproduza esse tipo de comportamento. Que Deus nos ajude a ser quem Deus quer que sejamos e não quem exatamente queremos ser. Às vezes eu fico pensando o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele tem sido generoso, paciente, longânimo para conosco. Mesmo falhos, todavia Ele tem sido paciente conosco, longânimo para conosco. E às vezes eu fico pensando aqui, eu já ia cantar, o quanto Deus é bom. E é preciso a gente reconhecer esta bondade. É preciso falar disso. Tem um salmo que o salmista diz, eu não escondi as tuas maravilhas da congregação. Eu falei, eu anunciei. Eu achei interessante comentar sobre isso. Então, é necessário a gente buscar agradar a Deus, buscar honrá-lo. Quando nós damos a preferência para Deus, Deus dá a preferência para nós. Terás tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Quando Deus tiver tudo de você. Quer ter tudo? Dê tudo. Dê atenção. Pague a sua devoção diante de Deus. Seja devocional equilibrado. Cumpra seu devocional diariamente. Busque a presença dele em espírito e em verdade. A Bíblia diz na Isaías 55, diz assim, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Vai chegar um dia, lá em Amós, diz assim, um dia alguém vai ter fome e sede, vão desmaiar de fome e de sede da palavra, da presença. Irão vagabundo de um mar até o outro mar, buscando esta palavra e não encontrareis. Quando a igreja for arrebatada, esta palavra vai ser arrebatada com a igreja, o poder desta palavra. Porque esta palavra ela tem poder por causa da ação do Espírito Santo. A gente lê esta palavra, a gente sente ela falar com a gente. A Bíblia é o único livro que você lê e sente ele te abraçar. E quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai embora daqui com a igreja. E aí, acabou para quem ficar. Tem até um hino, né? Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Entendeu? Não vai ter para ninguém. Quando Jesus voltar, vai ser alegria para quem for e desespero para quem ficar.
As pessoas vão sentir-se desesperadas. E Tiago diz, sede paciente até a vinda do Senhor. Irmão, você pode ser o que for para tirar a tua paciência, mas se Jesus não tiver voltado, segura a onda. Mas se ele tiver voltado, não precisa nem segurar a onda mais. Acabou. Aí você pode arrancar os cabelos da cabeça, fazer o que você quiser, porque acabou. Ele ainda não voltou. A notícia é, Jesus ainda não voltou. Mas ele vai voltar. Qualquer hora. A qualquer hora ele vem. Jesus Christ is coming back. Jesus Cristo está voltando. Ele vem por aí. Daqui a pouco a igreja vai poder dizer Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a estar aptos, apostos para esse momento da igreja. Eu vou encerrar fazendo uma breve oração. Pai, nesta noite, diante de Ti, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui. Nesse momento, eu sei que essa palavra ela vai chegar a alguém. E eu quero declarar que, ao chegar, pessoas possam ser alcançadas, despertadas, fortalecidas em Ti, papai. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo Deus que Tu és, pelo poder que Tu tens, pelas obras que Tu fazes, pelo amor com que manifestasse para conosco, de dar Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nome de Jesus eu te agradeço, te louvo, te engrandeço. Em nome de Jesus, papai, muito obrigado, que a sua presença possa trazer direção, paz, alegria e bênção, em nome do Senhor Jesus, e toda honra e toda glória seja dada a ti. Quando as pessoas ouvirem esta palavra, que o teu poder possa envolvê-las com a sua graça, amor e paz e cura, em nome de Jesus.